E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, tomada, concorrência e convite são as 3 modalidades que são definidas com base no valor da contratação, né? As outras 3, concurso, leilão e pregão, a princípio, nada tem a ver com valor. São modalidades que serão definidas com base no objeto a ser contratado. Por exemplo, o concurso, começando por ele, é a modalidade licitatória por meio da qual a administração pública faz a contratação de um trabalho técnico, artístico ou científico. O concurso nada tem a ver com concurso público para provimento de cargos, né? Acho que você já entende isso. Quando eu falo de licitação concurso, eu não estou tratando de concurso público para provimento de cargos. Eu estou tratando de um procedimento licitatório. Então, o concurso licitação, ele não se confunde com o concurso público para provimento de cargos. A licitação concurso nada mais é do que uma modalidade licitatória utilizada para contratos de aquisição de trabalho. A ideia é de que na licitação concurso não se contrata empregado, não se nomeia servidor, nada disso. O que a administração faz é a contratação de um trabalho. Ela vai adquirir um trabalho técnico, artístico ou científico, tá? O raciocínio é que esse concurso é utilizado para aquisição de trabalho. Ele não é modalidade licitatória utilizada para a contratação de pessoas, empregados, nada disso. Então você entra no site da ESAF, tá lá, concurso de monografia. Aquilo é concurso público para... aquilo ali é licitação concurso. Você apresenta o trabalho monográfico, que é um trabalho científico, a administração adquire o trabalho e, pelo trabalho, ela paga um valor, que a gente chama de prêmio ou remuneração. Então, a ideia é... Outro exemplo, eu era procurador do estado de Goiás, eles estavam fazendo a revitalização do centro da cidade de Goiânia. E aí, o município liberou um concurso para a escolha do melhor projeto arquitetônico. Isso é licitação concurso. A administração quer adquirir o projeto, o trabalho. Ela não quer nomear um empregado, um servidor, nada disso. Ela quer adquirir um trabalho, o trabalho arquitetônico. Então ela adquire o trabalho e pelo trabalho ela paga um valor, que a gente pode chamar de prêmio ou remuneração. Então a ideia é de que esse concurso licitação é um concurso utilizado para a escolha de um trabalho técnico, um trabalho artístico ou um trabalho científico. A ideia é de que a modalidade concurso é utilizada para isso, para a contratação de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. A remuneração aqui nada mais é do que o prêmio, tá? Que a gente chama de prêmio ou remuneração. É um valor fixo pago pelo trabalho. Então, aquele trabalho vai ser adquirido e, por esse trabalho, a administração vai pagar um prêmio ou remuneração ao vencedor do concurso. A ideia, então, é de modalidade licitatória para aquisição de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. Beleza? Pessoal, com isso entendido, ninguém vai te perguntar sobre o procedimento do concurso, tá? O concurso é sempre definido em regulamento próprio. Esse regulamento define o procedimento, define o critério de escolha do vencedor, não é menor preço, melhor técnica, nada disso. Então, todo o procedimento do concurso, até a escolha do vencedor, tudo é definido em regulamento próprio. Então, ele não segue a 8666 nesse ponto, tá? O que eles vão querer saber de vocês acerca de concurso? 3 coisas. A primeira é o conceito. A gente acabou de notar. Modalidade licitatória para a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. Essa é a primeira coisa. A segunda é o intervalo mínimo. No concurso, 45 dias. Voltamos aos dias corridos, né? Já lhe falei que a gente só vai utilizar dias úteis quando a lei disser expressamente. Então, entre a publicação do edital, porque aqui existe publicação do edital, e a realização do evento, deve-se respeitar um prazo mínimo de 45 dias. Segunda coisa que ele pode te perguntar. E a terceira coisa que ele pode te perguntar é a comissão. A comissão do concurso é uma comissão diferenciada. A gente chama de comissão especial de concurso. É uma comissão especial porque
No caso do concurso, a comissão também deve ser composta por 3 membros. A diferença é que os membros da comissão não precisam ser servidores públicos. Então, no caso do concurso, nós temos uma comissão diferenciada, uma comissão especial, porque os membros da comissão não precisam ser servidores. A única coisa que a lei diz é que os membros da comissão do concurso devem ser pessoas idôneas com conhecimento na área do concurso. Então, eles não precisam ser servidores públicos, eles precisam ser pessoas idôneas com conhecimento na área do concurso. Essa é a ideia, tá? Então, no caso do concurso, os membros da comissão não precisam ser servidores. Eles serão pessoas idôneas que tenham conhecimento na área do concurso. Beleza? São os 3 aspectos que eles vão te perguntar. O conceito, né, modalidade para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração, o intervalo mínimo de 45 dias e a comissão diferenciada no caso do concurso, ok? Além do concurso, o leilão. O leilão é modalidade licitatória para alienação de bens. Então, a administração pública utiliza o leilão quando ela estiver vendendo bens. Leilão é para isso, para venda de bens pelo poder público. A situação é que se utiliza o leilão quando a administração pública quiser alienar, vender bens. A venda, a alienação de bens pela administração se dará por meio de leilão. Então, é modalidade licitatória para alienação de bens. E aí, a gente vai dividir. Esse leilão pode ser utilizado para alienação de bens móveis e também ele pode ser utilizado para alienação de bens imóveis. Vamos lá, sem me irritar. A essa altura do campeonato, quais são os bens imóveis que podem ser alienados por leilão? Sem me irritar, porque eu falei isso no bloco passado, né? A gente sabe que podem ser alienados mediante leilão somente os bens imóveis que tenham sido adquiridos por dação em pagamento ou os bens imóveis adquiridos por decisão judicial. Qualquer outro bem imóvel só pode ser alienado mediante concorrência. Então, a gente viu que para se utilizar o leilão para alienação de bens imóveis, devem ser bens imóveis adquiridos pelo Estado por dação em pagamento ou bens imóveis adquiridos pelo Estado por decisão judicial. Então, nesses casos, pode-se utilizar o leilão. Em se tratando de bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial, é possível a alienação de bens imóveis por leilão. E também, o leilão é utilizado para alienação de bens móveis. Bens móveis inservíveis, apreendidos e penhorados. Então, bens móveis inservíveis são aqueles desafetados, né? São aqueles que não servem mais à administração. Não é lixo, não. Lixo joga fora. São bens que não têm mais destinação pública. Eles não servem mais ao interesse público. Se retirou a destinação pública desses bens. Eles se tornaram inservíveis para a administração. Então, eles deixaram de ser bens que têm utilidade pública e serão alienados. Bens móveis apreendidos, decorrente de ato ilícito, né? A Receita Federal apreendeu bens em descaminho, leilão. Então, o leilão é utilizado também para alienação de bens apreendidos. Então, nessas situações, né, a gente está diante de uma hipótese aí de descaminho. Os bens apreendidos pela Receita podem ser alienados mediante leilão. De vez em quando você vê assim, a Polícia Federal fez um bazar dos bens do traficante. Não pode fazer bazar, né? Bazar quem faz é a igreja. O poder público só pode alienar bens mediante leilão. E bens móveis penhorados. O que é penhora? Constrição judicial de bens. Cuidado para não confundir as coisas. Numa execução, a Fazenda Pública pede ao juiz, o juiz determina a penhora do bem do devedor. Se o devedor não paga, esse bem vai a leilão. É licitação? Claro que não. Primeira coisa que eu lhe disse é que o leilão, a licitação é procedimento administrativo. Então, não confunda a licitação-leilão com a asta pública judicial, leilão ou praça. Só que é um erro do legislador. Na verdade, esse penhorado aqui não é de penhora, é de penhor. O que a lei queria dizer
eram bens empenhados. Então você pega a joia da sua avó, tá na miséria, pega a joia da sua avó e leva lá na Caixa Econômica Federal. Põe lá, no prego. Se você não pagar o débito com a Caixa Econômica, os bens da sua avó que estão empenhados vão a leilão. Isso é licitação. Então, na verdade, não é penhora, tá? Porque o leilão nada tem a ver com o leilão judicial. O que eu estou falando aqui é de penhor. Asta pública judicial, no caso de penhora, licitação leilão, no caso de penhor, tá? Cuidado para não confundir as coisas. Então, na verdade, o leilão é utilizado para alienação de bens móveis, inservíveis, apreendidos e penhorados. Vai vir o texto da lei na prova, você pode marcar. Então, pode marcar inservíveis, apreendidos e penhorados, mas entendendo que é penhorados de penhor e não de penhora. Porque se você estiver tratando de penhora, aí você vai para o processo civil, para as regras de execução e penhora judicial e asta pública judicial, tá? Então, leilão, modalidade licitatória para alienação de bens móveis, inservíveis, apreendidos e penhorados, e para alienação de bens imóveis que tenham sido adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial. O que a gente tem que saber sobre o leilão? Um monte de coisa, mas 3 importantes aqui. A primeira, intervalo mínimo, põe aí para mim, 15 dias. Entre a publicação do edital e a data marcada para a realização do evento, deve-se respeitar um prazo mínimo de 15 dias. Então, quando eu trato do leilão, dias corridos de novo, deve-se respeitar um prazo mínimo de 15 dias entre a publicação do edital e a data marcada para a abertura dos envelopes, abertura e realização do evento propriamente dito. Nesse caso, o mínimo será de 15 dias. Além disso, não há comissão no leilão. Diferente das modalidades licitatórias que a gente estava vendo até agora, aqui não há comissão. Quem faz o leilão é o leiloeiro. Esse leiloeiro, ele pode ser um leiloeiro oficial ou ele pode ser um servidor público designado como leiloeiro, tá? Então é possível que ele seja um leiloeiro oficial. É possível sim. Quando você pensa em leiloeiro oficial, normalmente eles fazem credenciamento no órgão. Aquele leiloeiro mesmo lá da JUSEB, ele se credencia no órgão. Então esse leiloeiro oficial, ele pode fazer o leilão. E também é possível que seja um servidor público designado como leiloeiro, tá? A ideia é de que pode ser um leiloeiro oficial e pode ser um servidor público designado como leiloeiro. Não há comissão licitante, é o leiloeiro que fica responsável pelo procedimento licitatório do leilão, ele responde e tudo mais. Além disso, o leilão é sempre do tipo maior lance. Então, não existem outros critérios de escolha do vencedor. Vence o leilão aquele que ofereceu maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então, o leilão é sempre do tipo maior lance. Vence o leilão aquele que ofereceu maior lance, sendo que esse maior lance pode ser ou igual ou superior ao valor da avaliação. Aqui, não haverá arrematação de bem em valor inferior ao valor que foi avaliado, tá? Porque na penhora judicial e na asta pública judicial, em segunda arrematação pode ser inferior, aqui não. Na licitação leilão, vence o procedimento licitatório aquele que ofereceu maior lance, necessariamente ou igual ou superior ao valor da avaliação. Ok? Beleza. A última modalidade licitatória que eu quero conversar com vocês é o pregão. O pregão é a modalidade licitatória utilizada para aquisição de bens. Na verdade, a gente costuma dizer que o pregão é um leilão reverso, né? O pregão não é regulamentado pela 8666. Hoje, o pregão está previsto na Lei 10.520. Ele foi primeiro regulamentado por medida provisória. Nessa época, em 2000, ele valia somente para a União, mas desde 2002, com a edição da Lei 10.520, o pregão se tornou a modalidade licitatória geral. Então, ele não vale só para a União, ele vale para todos os entes da federação, igual às outras modalidades licitatórias, tá? Ele se equipara, é uma modalidade geral. E como eu te falei, a gente chama esse pregão de leilão reverso. Por quê? O leilão é feito para alienação de bens. O pregão é feito para aquisição. De acordo com a Lei 10.520, o pregão é a modalidade licitatória a ser utilizada para
Deixa eu conseguir ajeitar aqui. Foi. É a modalidade licitatória utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns. Então, se utiliza o pregão todas as vezes que a administração quiser adquirir bens e serviços comuns. Aí você vai dizer, mas que diabo é bem e serviço comum? Eu não conheço nenhum bem em comum, né? Mas em comum não existe. Como é que é um bem ou serviço em comum? Então a lei explica. E ela diz que o pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns e depois explica que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado. Então, de acordo com a lei, bens e serviços comuns são aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado. Ajudou? Não, né? É porque é o seguinte, se eu quiser comprar isso aqui, eu não preciso que eu quero um objeto com tampa com tinta cilíndrico, basta falar caneta. Essa é uma expressão que o mercado entende. Tudo bem, mas o grande problema é que todos os bens e serviços, eles podem ser designados por uma expressão usual de mercado. Então, o que a gente vivencia hoje é que o pregão é a modalidade licitatória mais utilizada no direito brasileiro. O pregão é utilizado sempre. Todas as vezes que a administração quer adquirir bens ou serviços, ela utiliza o pregão. Isso não é uma crítica, não. Inclusive, a modalidade licitatória é mais célere, tá? Não há uma crítica. O que eu estou lhe dizendo é que esse pregão acaba sendo utilizado para aquisição de bens e serviços em geral. Não há limite de valor nessa contratação. O pregão não tem limite de valor. Então, para aquisição de bens e serviços, o pregão é utilizado amplamente. Não se pode utilizar pregão para obra, porque a lei está dizendo claramente que a modalidade licitatória é para aquisição de bens e serviços. Então, não se utiliza o pregão para obra, mas para aquisição de bens e serviços, o pregão é utilizado amplamente. Não há limite de valor. É a modalidade licitatória, como eu te falei, mais utilizada no direito brasileiro hoje. Vamos ver aqui ao longo do procedimento, daqui a pouquinho a gente vai começar a aprender o procedimento, que é uma modalidade mais célere, que isso não é ruim, mas é o pregão a modalidade mais utilizada hoje, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, 3. Primeira, o pregão é sempre do tipo menor preço. Então, não se admite nenhum critério de técnica, nem melhor técnica, nem técnica e preço. Se for pregão, ainda que ele for adquirir um computador, serviços de informática, não importa. Se for pregão, uma modalidade licitatória a ser utilizada, a licitação será sempre do tipo menor preço. No caso do pregão, não se admite outro critério de escolha do vencedor que não seja o menor preço, tá? Também não há comissão. Quem faz o pregão é o pregoeiro. O pregoeiro é um servidor público. Ele é designado como pregoeiro e fica responsável pela condução do procedimento licitatório. Normalmente eles fazem um curso de formação de pregoeiro, né? Tem que se qualificar. Então esse servidor público faz um curso de formação de pregoeiro, se qualifica como pregoeiro e aí ele fica responsável pelo pregão. Existe uma comissão de apoio, né? Que é uma comissão de servidores que vão auxiliar esse pregoeiro, mas o nome já diz, é uma comissão de apoio. Quem se responsabiliza pelo pregão é o pregoeiro. O pregão é de responsabilidade do pregoeiro. Não há responsabilidade solidária, não há nada. Quem faz o pregão é o pregoeiro e ele é o responsável pelo procedimento licitatório, tá? Como eu te falei, esse pregoeiro é servidor público, ele faz um curso de formação, se qualifica como pregoeiro. E o intervalo mínimo no pregão é de 8 dias úteis. É o segundo intervalo mínimo que a gente está vendo em dias úteis, né? Vimos no convite, eram 5 dias úteis. Aqui no pregão, 8 dias úteis entre a publicação do edital e a realização do evento. Deve-se respeitar um prazo mínimo de 8 dias úteis, ok? Daqui a pouco, como eu te falei, a gente vai começar a conversar o procedimento licitatório. Acho que o do pregão eu só consigo conversar na próxima aula.
Mas você vai ver que o pregão pode ser feito até na via eletrônica, todo mundo ligado numa rede. Então é um procedimento mais célere, menos burocrático, que facilita a execução da atividade pública. Os concursos, as licitações, pregão, ela hoje se combina com leilão, concurso e concorrência, né? Porque na prática, o pregão é a modalidade mais célere e mais prática de todas. Ela só não pode ser utilizada para obra, tá? Com isso entendido, antes da gente partir para o procedimento licitatório, eu quero que você saiba que em algumas situações a administração pública contrata para licitar, em outras situações a administração contrata para fins de registro de preço. Isso está na moda agora, por isso que eu vou falar, tá? Mas eu vou dar um exemplo real primeiro, depois a gente vai anotando com calma. Imagine, sem anotar, presta atenção em mim. A procuradoria precisa de carro, 20 carros. Só que a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar nenhum. Quando chega no final do ano, faltando aí 10, 15 dias para fechar o orçamento, ela descobre que economizou um pouco mais do que o que precisava. Aí diz assim, eu economizei mais do que o que precisava, então pode comprar seu carro se você quiser. Só que eu não tenho tempo de comprar o carro. Em 10 dias, eu não tenho como fazer uma licitação, escolher o vencedor e comprar um carro. Então o ano vence, o orçamento vence, e eu não consigo atender a minha demanda. O que a gente faz? Chega agora no meio do ano, se faz uma licitação para registro de preço de 20 carros. Então, a própria PFN, ao publicar o edital, já explica que a licitação é feita para registro de preço. Registro não é modalidade, não. Essa licitação pode ser concorrência, pode ser pregão. O procedimento é o mesmo de qualquer licitação para contratar. A diferença é que ele já avisa que a licitação está sendo feita para fins de registro de preço. Ou seja, olha, eu tenho interesse, mas não tenho dinheiro para contratar, ou não tenho interesse de contratar agora, eu estou licitando para que os preços fiquem registrados no órgão. O procedimento licitatório é feito normalmente, seja concorrência ou pregão, vai seguir o procedimento normal, que a gente já vai aprender como é, tá? E aí, no final do procedimento, depois que faz a classificação dos vencedores, ao invés de chamar o sujeito para a assinatura do contrato, eu chamo ele para lavrar uma ata de registro de preço. E essa ata de registro de preço, ela fica no órgão durante um ano. O que significa dizer que ao longo desse período de um ano, a administração pode contratar com o vencedor dessa ata sem precisar de uma nova licitação. Então, quando chega no finalzinho do ano, ele diz assim, ó, sobrou dinheiro, quer comprar carro? Eu digo, eu quero. Aí chama o vencedor lá e contrata, rapidinho, né? Já se faz a licitação, os preços ficam registrados no órgão, é como se fosse um cadastro de reserva no concurso. Os preços ficam registrados no órgão e assim que surgir o dinheiro, o interesse em contratar, a administração contrata. Ela pode contratar quantas vezes for necessária, desde que ela respeite os dois limites, o temporal e o quantitativo. Ou seja, ela pode fazer esse contrato ao longo do prazo de um ano e a quantidade que ela pode contratar, não existe quantidade mínima. É possível que passe o ano inteiro sem ela comprar nenhum carro, porque não apareceu dinheiro. Mas existe a quantidade máxima, ela não pode comprar mais do que 20, tá? Então, respeitando a quantidade máxima e o prazo de um ano, ela vai contratar com o vencedor do registro no momento que o dinheiro aparecer. Isso é licitação para fins de registro de preço. Na hora que aparecer o dinheiro, ela vai lá e contrata. E aí essa contratação, ela é feita para que os preços fiquem registrados no órgão nesse período de um ano. No momento que houver dinheiro, ele simplesmente contrata com o vencedor do registro, tá? Ele não vincula a administração. Então, essa licitação para registro de preços não vincula a administração pública, que não fica obrigada a contratar com o vencedor em momento nenhum. E ela é muito utilizada ou para contratações eventuais, situações em que a administração ainda não tem dinheiro, orçamento, certeza da contratação, ou também para contratações frequentes. Papel. A gente usa não sei quantas mil resmas de papel, 10 mil, só que não tem onde guardar na procuradoria 10 mil resmas. Aí eu faço uma licitação para registro de preços de 10 mil resmas. Aí eu compro 1.000. Está perto de acabar, eu compro mais 1.000. Né? Está perto de acabar, eu compro 1.500. Enfim, essa licitação vai sendo feita para os preços ficarem registrados no órgão e
na medida em que eu for tendo necessidade, eu vou contratando com o vencedor do registro. Na hora que eu tenho necessidade, eu contrato com aquele sujeito. A ideia é de que a licitação é feita para fins de registro de preços efetivamente. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Com isso entendido, então a gente pode começar a conversar sobre o procedimento licitatório. Para a gente vai interessar a análise de dois procedimentos, da concorrência e o do pregão. É porque a tomada e o convite têm um procedimento similar ao da concorrência, o concurso e o leilão seguem regulamento próprio. Então, para fins de prova, me interessam concorrência e pregão. Esses dois eu quero que você tome cuidado, tá? E aí, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o procedimento licitatório da concorrência. A licitação se inicia com o que a gente chama de fase interna. A fase interna, na verdade, é uma fase pré-procedimental. A gente considera que o procedimento licitatório já iniciou, porque, afinal de contas, o processo administrativo já foi autuado, já tem número de processo, mas a verdade é que a licitação ainda não começou para as pessoas. A licitação não começou de verdade, de fato, né? Se você parar para raciocinar, o procedimento licitatório ainda não se iniciou efetivamente. É uma fase interna, é uma fase de preparação. A administração, ela está praticando os atos preparatórios para o início do certame licitatório. Então, nessa fase interna, a administração, primeiro, tem que fazer uma justificativa da necessidade da contratação. A gente chama de exposição de motivos, né? Ela faz uma exposição de motivos, demonstrando a razão pela qual ela precisa contratar. Então, esse contrato é muito importante para a administração pública, por isso. Então, a ideia é de que ela faz uma justificativa com uma exposição de motivos dessa contratação. Essa fase interna é essa fase de justificativa. Ela vai justificar, ela vai expor os motivos dessa contratação que foi celebrada, tá? Daí, depois de efetivada essa justificativa, ela vai designar a comissão. Então, é feita a justificativa, também se designa a comissão, que vai ficar responsável pela condução do feito. Se for uma comissão permanente, ela junta a cópia da portaria que designou a comissão permanente, enfim, ela vai ter que informar quem é a comissão que vai ficar responsável pela condução do procedimento licitatório. Então, primeiro ela faz uma justificativa da necessidade de contratação e daí ela designa a comissão processante. Nesse momento, depois que ela fez a justificativa e designou a comissão processante, ela então, nesse momento, vai fazer uma declaração de adequação orçamentária. Cuidado para não entender errado, tá? É uma declaração de adequação orçamentária. Ela ainda não tem disponibilidade financeira para assinatura do contrato. Ela não vai informar que tem disponibilidade financeira, nem dizer qual é a rubrica, nada disso. Ela não tem ainda orçamento, mas ela faz uma declaração informando que a despesa que ela pretende ter está adequada com a lei orçamentária. Então, ela faz uma declaração de adequação orçamentária. Ela diz, essa despesa ela está adequada com o orçamento. Eu vou ter dinheiro para executar esse contrato. Então, ela tem que fazer essa declaração de adequação orçamentária. Ela faz uma justificativa, depois ela designa a comissão e depois ela faz uma declaração de adequação orçamentária, explicando que a despesa que ela pretende efetivar está adequada com o orçamento, tá? E aí, depois de tudo isso, ela tem ainda que elaborar a minuta do edital e a minuta do contrato, porque a minuta do contrato fica anexa ao edital, tá? No momento que o sujeito ele pode ler o edital, ele também já pode ler os termos da contratação. A minuta do contrato será anexo obrigatório do edital de licitação, tá? Então, fez a justificativa, designou a comissão, apresentou uma declaração de adequação orçamentária, elaborou a minuta do edital, do contrato, encaminha tudo isso para a consultoria jurídica do órgão, para que essa consultoria jurídica do órgão emita um parecer. E, com esse parecer da consultoria jurídica do órgão, passa-se, então, a fase externa da licitação. A fase externa é
o procedimento licitatório propriamente dito, tá? Então, quando eu falo da fase externa, eu estou falando da licitação efetivamente considerada. Depois que se preparou para o procedimento licitatório, designou a comissão, declarou a adequação orçamentária, justificou. Depois de tudo isso, a licitação começa de fato com a publicação do edital. E aí eu já volto para a gente conversar sobre esse procedimento licitatório da concorrência efetivamente considerado. Tranquilo? Sai daí não. É rapidinho.